Olá, boa noite, amigos, boa noite, irmãos, boa noite, Karina, seja bem-vinda, muito bom tê-la aqui conosco, muito bom. Espero que tenham todos passado por uma semana muito boa, cheia de alegria, cheia de esperança. E que nesta semana tenhamos também uma semana desta forma. Ana Lúcia, boa noite, seja bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui conosco, muito bom mesmo. Então, nós vamos já iniciar. Jucimara, boa noite. Martiele, boa noite, sejam todas bem-vindas. Como toda semana eu digo, nós não fazemos uma prece para iniciarmos o nosso encontro. Fazemos uma leitura do Evangelho de Chico Xavier, escrito por Carlos Bacelli. Então, nós vamos ler essa frase. É o número 221. Devemos combater os maus pensamentos com a mesma determinação com que combatemos uma infecção que nos agrida o organismo. Através da chamada invigilância mental, os agentes das trevas nos parasitam, estabelecendo conosco difícil processo de vampirismo. Então aqui nós temos mais um belo de um ensinamento do nosso irmão Chico Xavier. Sempre muito, muito lindas as mensagens que ele nos passa. E também, como eu sempre digo, toda semana, nós estamos refletindo sobre as lições deste livro, Jesus no Lar. Cada semana, a gente lê um capítulo. Cada capítulo é uma apresentação do Mestre Jesus sobre a casa de Pedro, onde ele nos ensina muito sobre aquilo que nós precisamos mudar em nós. Rosalva, boa noite, seja muito bem-vinda. Deixa eu me localizar aqui um pouquinho. Mas então nós já vamos dar início à nossa leitura, para que a gente não perca muito o nosso tempo. Esta semana é o capítulo 22, o talismã divino. E vamos ver o que é que ele nos traz para que nós possamos refletir bastante. Porque todos os ensinamentos do Mestre são ensinamentos muito importantes, onde nós precisamos refletir e tentar, aos poucos, ir mudando a nossa maneira de agir, a nossa maneira de ser. Então, o talismã divino, como todos sabemos, talismã é um amuleto. E tem muitas pessoas que usam este amuleto, não é? Então, vamos lá. Entabularam os familiares interessantes palestras acerca das faculdades sublimes de que o Mestre dava testemunho amplo, curando loucos e cegos, quando Isabel, a zelosa genitora de João e Tiago, indagou sem preâmbulos: Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que nos possa favorecer? Jesus pousou na matrona os olhos penetrantes e falou risonho: Realmente,
conheço um talismã de maravilhoso poder. Usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons de nosso Pai. Oferece a descoberta dos tesouros do amor que resplandecem ao redor de nós, sem que lhe vejamos de pronto a grandeza. Descortina o entendimento, onde a desarmonia castiga os corações. Onde estará esse talismã? Onde será que nós podemos encontrar este amuleto, né? Porque para alcançar os milagrosos recursos e todos os dons do nosso Pai maior, nós necessitamos, em primeiro lugar, começar a aparar as nossas arestas. Porque nós precisamos ir nos lapidando, né? E algumas dessas arestas são bem difíceis de aparar, pois mexem com o nosso orgulho, a nossa vaidade. Porém, devemos iniciar essa transformação o mais rápido possível, assumindo as nossas falhas, transformando-as em amor. Porque só assim nós encontraremos esse talismã, que ele é tão cobiçado por todos, e para transformá-las, essas nossas falhas, basta que nós usemos o amor. Necessário se faz amar. É tão simples, não é, meus irmãos? Pois é, essa transformação é uma luta constante em nós. Então, continuando, o talismã abre a porta às revelações da arte e da ciência, continua nos dizendo o Mestre Jesus. Estende possibilidades de luminosa comunhão com as fontes divinas da vida. Convida à bênção da meditação nas coisas sagradas. Então, nós sabemos que não é fácil administrarmos todos os minutos do nosso dia dentro desses preceitos de espíritos elevados, como eles nos orientam. Mas nós sabemos também que diante do nosso orar e vigiar, a nossa elevação e o nosso pensamento chega até o plano maior, e aí nós vamos conseguindo, pouco a pouco, vencer esses sentimentos que são, na verdade, sentimentos inferiores. Porque como o orgulho e a vaidade vai tomando conta dos nossos pensamentos, quando nós conseguimos ficar diante deste orar e vigiar, porque nós temos que orar sim, e vigiar muito também. Vigiar os nossos pensamentos, vigiar as nossas ações, vigiar, enfim, para que nós possamos, através desses nossos pensamentos, alcançar um plano maior, aonde nós vamos pouco a pouco vencendo os nossos sentimentos que são inferiores na maioria das vezes. Então, continuando, Jesus ainda diz sobre o talismã. Esse talismã reata relações de companheiros em discordância. Descerra passagens de luz aos espíritos que se demoram nas sombras e permite abençoadas sementeiras de alegria. Então, quando ele diz reata relações de companheiros em discordância, Jesus já nos disse há muito tempo: reconcilia-te com o seu adversário enquanto estás a caminho com ele. E quando Jesus nos diz para que nós reconciliemo-nos com os nossos adversários, ele está nos dizendo que quando chegarmos no mundo espiritual, já deveremos estar com todos os nossos desafetos em ordem, que nós possamos então
voltar a fazermos contato com esses nossos irmãos, para que a hora que chegarmos no mundo espiritual, encontremos-os de braços abertos para nos receber. Então, enquanto nós estamos aqui encarnados, é importante que nós nos reconciliemos com todos esses nossos companheiros, porque assim será muito mais fácil aqui, como encarnado, encararmos essa situação, porque depois, como desencarnados, vai ficar um pouquinho mais difícil, porque chegando lá já vamos encontrar com esses desafetos. Então, se nós conseguirmos nos reatar aqui, será muito mais gratificante para todos nós. E aí nós ainda dizemos no Pai Nosso, né? Perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores ou os nossos ofensores. E é através do Pai Nosso que nós também precisamos refletir sobre esta linda oração dominical que o Mestre nos ensinou e nos deixou como herança para nós. Lu, boa noite, seja bem-vinda. Então, como eu dizia, reatar relações de companheiros em discordância é muito importante, é muito interessante para a nossa evolução. Então, quantas coisas boas nos são trazidas de volta por essas pessoas das quais estávamos em desacordo. Olha só, quando muitas vezes ficamos até tristes, chateados, magoados, por um motivo qualquer, em uma discordância qualquer que tivemos com alguém. E de repente nós nos reconciliamos. E aí quantas coisas boas são trazidas de volta, porque quando nós desejamos o bem volta para nós. Quando nós fazemos o bem volta para nós. Então é assim que funciona. É assim que nós precisamos enfrentar os nossos desafetos e reatar essas relações com esses nossos irmãos. E então, quando ele diz, o Mestre Jesus, que descerra passagens de luz aos espíritos que se demoram nas sombras. Então, quando, no mais singelo sorriso de amor que nós manifestamos com a nossa alma, podemos acelerar os corações, seja no socorro da cura das dores morais ou nas dores físicas. Quantos irmãos nós encontramos tristes, cabisbaixos, e nós chegamos com um sorriso, com uma manifestação de amor, e esta pessoa, em seu coração, como ele diz aqui, podemos acelerar esses corações, curar as dores morais e também as dores físicas. Porque se a pessoa recebe um amor e ela está com algum problema, alguma dor física, essa dor que é trazida através dos nossos problemas, entre aspas, da nossa alma, ele vai embora. Porque através deste amor que nós emitimos ao outro, ele consegue acelerar o seu coração e se abandonar estes nossos irmãos. Olha quantos benefícios que nós podemos fazer com esse talismã que o Mestre vai nos revelar no final da nossa lição. Então, continuando, Jesus diz, o talismã reveste-se de 1000 oportunidades de paz com todos e indica vasta rede de trilhos para o trabalho salutar. Revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos, facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres, dá comunicações com os mananciais celestes da intuição.
E aí ela pergunta: o que mais? Disse então o Mestre Jesus, imprimindo ênfase a essa pergunta. E após sorrir, complacente, ele continua: sem esse divino talismã, é impossível começar qualquer obra de luz e paz na terra. Os olhos de todos os ouvintes permutavam expressões de assombro, quando a esposa de Zebedeu inquiriu espantada: Mestre, onde podemos adquirir semelhante bênção? Dizei-nos, fale-nos, precisamos deste acumulador de felicidade. Quem é que não quer esse talismã, não é? E aí, o Mestre Jesus quer nos dizer que sem ele, nós não podemos acumular a felicidade ainda aqui. Não podemos de forma nenhuma, como ele diz aqui, começar nenhuma obra de luz e de paz enquanto estamos encarnados no planeta Terra. E então a esposa de Zebedeu ficou espantada e disse a ele, como talvez nós disséssemos também: dize-nos, fale-nos, precisamos desse acumulador de felicidade. Almir, boa noite, seja bem-vindo. Então nós passamos muitas vezes o nosso tempo todinho procurando por esta felicidade, que nós muitas das vezes julgamos que ela está no outro, ou ainda que está nos bens materiais. Nós acreditamos que, se estamos com alguém, que esse alguém nos faz muito feliz, é por conta de que ele é a nossa cara metade, é a pessoa que faltava em nossa vida, mas nós devemos ser felizes a nosso modo, a nossas custas, como costumamos dizer. E muitos ainda também acreditam que a felicidade está em conseguirmos adquirir bens materiais. E esses bens materiais são mais ou menos assim. A gente adquire, a gente fica feliz, mas é uma felicidade momentânea, porque depois nós nos habituamos a ele e já não faz tanta, ele já não é de tanta importância para nós. Lúcia Macedo, boa noite, seja bem-vinda. Então, também, quando nós estamos trabalhando, desejamos um trabalho melhor para nós, aquele que acreditamos ser o melhor, que tenha um salário muito mais elevado, e quando nós já estamos naquele emprego, com aquele salário, nos acomodamos, mas ficamos almejando outro, porque aquele outro provavelmente é ele que vai me fazer feliz. É assim que nós pensamos. Então, como nós ainda não sabemos trabalhar essa nossa felicidade, não nos damos conta de que esta felicidade não está no outro, está dentro de nós, está aqui. Eu sou feliz porque ela está dentro de mim. E o que é esta felicidade aqui dentro de cada um de nós? É aquela centelha divina, é aquela porção originária do nosso Pai Maior, que nós carregamos em nossa alma. E alguns estudiosos dizem, acreditam, que esta porção divina nada mais é do que um DNA luminoso que carregamos em nosso ser e que ele é responsável pela nossa personalidade. E eles dizem ainda que seria algo como a impressão digital, porque ela está presente em
todos os seres humanos. E em cada um de nós ela se mostra diferente. Por isso que ele compara a uma impressão digital. Então, nisso nós podemos reconhecer que Deus é tão grandioso, tão poderoso, que nos ama a todos da mesma forma, sem distinção, porque a cada um de nós ele deposita esta centelha divina que deve se acender. E esta centelha que está em nós, basta que nós a despertemos. Ela está aqui. Então nós precisamos usá-la e fazer que ela se transforme em luz. Pois Jesus já disse, vós sois luzes. Então nós somos luzes, sim. Cada um de nós temos a nossa própria luz. E com a nossa luz nós podemos também iluminar aqueles que nos cercam, aqueles que convivem conosco. Então, continuando, o Cristo ainda acrescentou bem-humorado, como sempre, não é? Aí ele diz, este bendito talismã, Isabel, é propriedade comum a todos. É a hora que estamos atravessando. Cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto. Quando sabemos usá-lo no infinito bem, porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. E diante da perplexidade de todos, Jesus ainda arrematou. O tempo é o divino talismã que devemos aproveitar. Olha só que interessante. Será que algum de nós havia pensado antes o que seria esse talismã? Porque esse talismã é o tempo que perdemos, muitas vezes, porque não sabemos usar esse divino talismã, não sabemos aproveitá-lo, porque perdemos o nosso tempo com coisas tão pequeninas, com situações tão insignificantes. Por isso Jesus nos diz lá já, anteriormente, como nós comentamos, orar e vigiar. Vigiar e orar o tempo todo dentro do nosso dia a dia, para que nós não caiamos em nenhuma tentação e passemos a usar o nosso tempo de uma forma tranquila, fazendo o bem para os nossos irmãos. Josino, boa noite, seja bem-vindo. Então, como Jesus, com a sua infinita bondade e amor, nos diz, nesta lição desta noite, o quanto é precioso o nosso tempo e o quanto é preciso saber usar cada minuto da nossa vida dentro do infinito bem. E como ele diz ali, o momento é agora. Sim, é este momento, é a hora que estamos atravessando. Então nós podemos colocá-la agora, no hoje, no momento em que nós estamos atravessando esta modificação do nosso planeta, essa transformação, onde nós não temos tempo para pensar quando é que será, porque não existe uma data, não existe um momento, ele está sendo transformado de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E sabemos que cada um de nós irá ocupar o lugar que nos cabe no momento. Então vamos aproveitar para que nós sejamos e possamos, enfim, alcançar esse talismã para que a gente possa crescer. Mas isso também é um trabalho aonde nós precisamos dispor de coragem,
de paciência, de disposição e determinação, empregando o amor incondicional, a caridade e a fé inabalável. Por isso, Joana de Ângeli nos explica que a fé inabalável é nossa grande aliada na conquista da nossa evolução. E sabemos que a fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E a fé, ela pode ser natural, espontânea. Como digo sempre, nascemos com fé, mas existem pessoas que têm que adquirir, porque não nasce com fé, não acredita em determinadas situações. Então, esta fé adquirida, ela é conquistada pelo pensamento que, pela coerência, elabora razões para estabelecer os seus parâmetros e manifesta-se. Então, nós precisamos, sim, ter esta fé inabalável, esta fé onde podemos encarar a razão, porque tem que ser uma fé raciocinada e não apenas aquela fé onde nós acreditamos porque o outro falou. Então, para adquirir-se a fé, é necessário que nós conquistemos. Mas é tão bom ter a fé natural, que ela é tão espontânea em nós, é muito gratificante. Então, irmãos, vamos caminhar em busca desse talismã. Mas este caminhar é mais ou menos de maneira figurada. Sabe por quê? Porque ele já está vivo aqui dentro de nós. E ele está brilhando dentro de nós. Porque ele já é vivo, ele é brilhante, e façamos dele o resplendor e a luz do nosso caminho, para que com isso nós possamos também encontrar esse talismã que nos dá tantas inúmeras facilidades, como nos diz aqui o Mestre Jesus. Então nós vamos dar uma passada mais contida nesta lição, para aqueles que chegaram depois. Então, como eu digo, Jesus estava na casa de Pedro e eles estavam entabulando interessante palestra acerca das faculdades sublimes de que o Mestre sempre dava por testemunho. Então, quando Isabel, a mãe de João e Tiago, indaga a Jesus: Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto mágico que nos possa favorecer? E Jesus então diz a ela: realmente, conheço um talismã de maravilhoso poder. E aí ele diz ainda: usando-lhe os milagrosos recursos, é possível iniciar a aquisição de todos os dons de nosso Pai. Então esse talismã oferece a descoberta dos tesouros do amor, que resplandecem ao nosso redor, mas que nós não vemos de imediato a sua grandeza. Ele descortina o entendimento onde a desarmonia castiga os corações. Então nós sabemos que para alcançar tudo isso é necessário que nós aparemos as nossas arestas, para que nós possamos, mexendo com o nosso orgulho, com a nossa vaidade, possamos ir lapidando para iniciar essa nossa transformação. E só aí nós vamos encontrar então esse talismã. Transformando esse talismã, nós precisamos apenas
amar. E aí Jesus ainda diz que abre a porta às revelações de artes e da ciência. Ele estende possibilidades luminosas e comunhão com as fontes divinas da nossa vida. Convida a bênção da meditação nas coisas sagradas. Então, como eu comentei, se nós estamos sempre diante do orar e vigiar, a elevação do nosso pensamento chega até o plano maior, ao plano superior, e nós vamos conseguindo, pouco a pouco, vencer esses nossos sentimentos inferiores. Boa noite, Ilma, seja bem-vinda. Então, Jesus ainda diz que ele reata relações de companheiros em discordância. Masloa, boa noite, seja bem-vindo. Então, assim, quando Jesus diz, reata relações de companheiros em discordância, quantas coisas boas nós podemos fazer reconciliando-nos com os nossos irmãos, que muitas vezes estamos em discordância com ele há tanto tempo, sem nos falarmos, sem conseguir nos reconciliar. E assim é muito importante que nós consigamos reconciliar com os nossos adversários enquanto estamos a caminho com eles. E ainda ele diz, descerra a passagem de luz aos espíritos que se demoram nas sombras. Pira MC, boa noite, seja bem-vinda. Então ele descerra também passagens de luz àqueles espíritos que estão demorando-se nas sombras. Então, quanto mais nós podemos dar amor ao outro, quando eles são manifestados pela nossa alma, nós podemos acalentar corações que se encontram, muitas vezes, com dores morais e até dores físicas. Então, continuando nesse repasse, Jesus também diz que esse talismã reveste-se de 1000 oportunidades de paz com todos, que ele indica vasta rede de trilhos para o trabalho salutar, e ele revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos, enriquecer a nossa vida, esta vida em que estamos no momento encarnados, é enriquecer de bens, aonde temos que colocar as nossas virtudes, trocando-as pelos vícios que nós temos. Então, esse enriquecimento são valores que nós vamos levar quando deixarmos este mundo de provas e expiações e formos para a erraticidade, que não sabemos se vamos voltar no mundo de provas e expiações ainda, ou se nós não iremos. Eu acredito que vamos voltar aqui ainda, hein? Sem querer desanimar ninguém, porque nós ainda não aprendemos a amar realmente da forma que se ama, da maneira que Jesus nos ensinou. Então, este talismã ainda facilita o acesso da alma ao pensamento de grandes mestres. Sim, quem tem esse talismã pode ter, sim, pensamentos e passar a ser um grande mestre. E temos ainda a condição de nos ligarmos a ele. E ainda dá comunicações com os mananciais celestes da intuição. Sim, recebemos muitas intuições, muitas inspirações. E aí, ela ainda pergunta a Jesus, que mais? E ele, então, para dar ênfase à pergunta, ele sorri complacente e continua, dizendo que sem esse divino talismã é impossível começar
qualquer obra de luz e paz na terra. Então todos, de olhos e ouvidos, permutam expressões de assombro, quando a esposa de Zebedeu ainda inquiriu espantada: Mestre, tá. A Ana Lúcia está dizendo que todos nós temos a cartilha, que é o Evangelho, mas ainda não conseguimos praticar como se deve. Com toda certeza, Ana Lúcia, a gente aprende no Evangelho que caminho devemos seguir. Temos os exemplos do nosso mestre, né? E ele vai nos passando, como temos aqui. Agora, cada semana, o mestre nos dá uma lição através da psicografia de Chico, e Neio Lúcio transcreveu todas essas lições. E aí nós ficamos ainda pensando, faço ou não faço? Porque não é fácil. Nós temos ainda que nos modificarmos muito. Então, continuando aqui, olha, vem bem a calhar o que você acabou de dizer. Quando ela pergunta, mestre, onde podemos adquirir semelhante bênção? Diz-nos, fale-nos, precisamos deste acumulador de felicidade. Então, todos nós estamos à procura dessa felicidade. Mas muitas vezes nós estamos acreditando que a felicidade está no outro e que só o outro poderá nos fazer feliz. Ou ainda, nós ficamos pensando, acreditando que algum bem material irá nos fazer feliz, porque eu quero adquirir aquilo, eu quero possuir aquilo, mas quando eu tenho, perde um pouco o seu valor, porque é uma felicidade momentânea. Então, como nós ainda não sabemos trabalhar essa nossa felicidade, nós não nos damos conta de que esta felicidade se encontra aqui, dentro de cada um de nós. É a centelha divina, é uma porção originária do nosso Pai Maior, que nós carregamos em nossa alma. E como eu disse, alguns estudiosos comparam esta centelha divina como um DNA luminoso que carregamos em nosso ser e que ele é responsável pela formação da nossa personalidade. E ele ainda acredita ser o DNA como uma impressão digital. Eles acreditam, né? São os estudiosos, como uma impressão digital, porque ela está presente em todos os seres humanos e também em cada um ela se mostra diferente. Então aí nós vamos vendo a grandiosidade do nosso Pai Maior e que ele ama a todos nós da mesma forma, porque ele não faz distinção. A todos nós ele faz da mesma forma. Assim que nós estamos deixando o mundo mineral, vegetal e animal, estamos passando para o mundo hominal, esta centelha divina está dentro de cada um de nós. Então Jesus ainda está dizendo em sua lição da noite: bem-humorado como sempre, esse bendito talismã, Isabel, é propriedade comum a todos. Então ele vem exatamente confirmar aquilo que nós acabamos de dizer, que é essa centelha divina que se encontra em nós. Então ele diz que é essa a hora que estamos atravessando. Porque quando a gente lê é esta hora que estamos atravessando,
dá-nos a impressão de que Jesus, quando comentou sobre esta situação no Evangelho daquela noite, ele sabia que nós iríamos ler hoje e que, na verdade, em todas as épocas em que nós estivermos aqui encarnados, será a hora exata. Porque se a hora é agora, nós estamos passando por uma situação muito delicada. Muitos dos nossos companheiros, dos nossos irmãos, desencarnaram, estão lá no mundo espiritual. Então, nós sabemos que esta hora é a todo momento. Ele não quis dizer aqui que a hora era aquela, mas que a hora são todos os momentos da nossa vida. Então, para que cada minuto da nossa alma permaneça revestido do prodigioso poder oculto, quando sabemos usá-lo no infinito bem, nos diz Jesus. Porque toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. Então precisamos iniciar o dia de uma forma em que nós estamos atravessando, aproveitando a cada um. E aí ele termina dizendo assim: o tempo é o divino talismã que devemos aproveitar, afirmando aqui então que nós temos que iniciar todas as manhãs aproveitando o tempo que nós temos para usá-lo em boas e grandiosas execuções, ações, amor. Então nós temos que usar a cada minuto, a cada instante de nossa encarnação, do nosso dia, de nosso instante e do nosso momento. Como ele diz aqui, o momento, a hora é agora. Então, para isso, para podermos alcançar esse talismã, nós temos que trabalhar com muita disposição, com muita coragem, com muita paciência e com muita perseverança e determinação. Então, empregando o amor incondicional, a caridade e a fé inabalável. Como eu disse há pouco, como nos explica Joana de Ângeles, que a fé inabalável é nossa grande aliada à conquista de nossa evolução. Então nós temos a fé que pode ser natural em cada um de nós, é espontânea, e também temos aquela fé que ela é adquirida, aquela onde nós vamos conquistando pela coerência, pela razão, para estabelecer os nossos parâmetros e manifestar em nosso pensamento, como a fé, uma fé inabalável, que somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. E esta fé é aquela que nós conseguimos alcançar tantos objetivos, porque fé nada mais é do que acreditar em algo ou em alguém que nós vamos conseguir. E é esta fé que faz com que nós temos e tenhamos força em nossa encarnação, porque só ela nos dá a certeza do amanhã. Então, esse talismã, ele está vivo dentro de nós, ele brilha dentro de nós. Então, que nós possamos fazer dele a luz do nosso caminho, porque a luz que fazemos em nosso caminho, nós também conseguimos iluminar, clarear o caminho dos nossos outros irmãos, aqueles que nos cercam. Como é narrado na parábola das 10 virgens, então aquelas que foram as mais inteligentes, porque eram
10, 5 eram nécias e as outras não. As outras tinham razão. As outras eram prudentes e elas colocaram dentro das suas lamparinas, dentro das suas lanternas, além do azeite que é representado pelo conhecimento na parábola, colocaram também um outro vasilhame ao lado onde puderam carregar para que elas pudessem usar no futuro, quando fosse necessário. E aí, as que são nécias levaram apenas aquelas que tinham na lanterna. E quando acabou todo aquele conhecimento, nada mais possuíam. E aí vai cair exatamente no que a Ana Lúcia disse. Nós temos a cartilha na mão e nós ainda não conseguimos praticar. Por isso que nós temos a cartilha, mas nós não temos ainda todo o conhecimento necessário que Jesus nos pede. Por isso, lá na parábola, aquelas que eram prudentes entraram, pois elas tinham conhecimento de tudo aquilo que precisavam e ainda mais para quando fosse necessário. E as nécias ficaram do lado de fora. Então é assim que nós precisamos fazer com que a nossa luz resplandeça. Esse talismã, usando o dia a dia, o momento a momento, orando e vigiando tudo aquilo que o Mestre nos ensinou. Então, o que nós temos que fazer? É seguir os ensinamentos de Jesus. Então, temos que amar como ele amou, sorrir como ele sorria, viver como Jesus viveu e sentindo o que Jesus sentia. E o que é que ele sentia? Era amor pela humanidade, era amor em nós. Por isso ele esteve aqui encarnado para nos exemplificar o verdadeiro amor. Esta era a reflexão da noite. Muito grandiosa, muito maravilhosa, muito propícia para o momento em que estamos atravessando, como todas essas nossas lições. Na próxima semana, antes que eu me esqueça, estaremos aqui novamente. Será o dia 1º do mês de julho. Será o capítulo 23, Os Mensageiros Distraídos. E na próxima semana traremos um convidado, uma convidada, ainda não está nada confirmado, mas estaremos aqui com mais a presença de um irmão, de uma irmã, para nos dar o prazer da companhia, para a gente poder juntos estudarmos mais uma lição do Mestre. Então, meus irmãos, minhas irmãs, para aquele que estiver se sentindo à vontade para colocar um copo de água para ser fluidificada, fique à vontade, coloque este copo de água. O nome em que já se encontra aqui em nossa listagem de orações e vibrações, eu repito toda semana, aquele que já está, permanece, continua. E aquele que, porventura, nós desejarmos acrescentar ou ainda pensar naquele irmão que no momento possa surgir em nossa mente aquela pessoa, aquele nosso irmão, então que ele possa estar em nossa mente e com certeza chegará até as nossas vibrações e as nossas orações. Então nós precisamos, neste momento, elevarmos o pensamento até o nosso Pai Maior, até o nosso Mestre Jesus. Agradecido que estamos por mais essa oportunidade, agradecidos que estamos, Mestre,
pela presença dos nossos irmãos benfeitores, nossos amigos espirituais, que se encontram conosco nesta sala virtual. Que Dr. Bezerra de Menezes possa colocar com os seus mensageiros, os seus amigos trabalhadores e benfeitores, possa colocar nessa água o bálsamo necessário e salutar para cada um de nós. Que possamos também, Senhor, receber as graças da sua luz, das suas bênçãos, e que o nosso Pai Maior derrame também as suas bênçãos sobre toda a humanidade, e que também, meu Pai e Mestre Jesus, possa acalentar os corações que no momento se encontram em desamparo, em desalento, sobrecarregados com a tristeza, com a dor, com o sofrimento, que muitas vezes não entendem que no mundo espiritual, na erraticidade, o espírito continua vivo, pois o que morre é apenas o nosso corpo, e que nós então possamos, Senhor, através da nossa vibração, da nossa oração, também alcançar esses irmãos que se encontram enfermos no leito de dor, aqueles que também não têm um leito para poder repousar o seu corpo, para os idosos que se encontram nos asilos ou que ainda estejam na casa de repouso, as crianças que ainda não encontraram um lar para poder ter uma família, que todos possam ser beneficiados com as suas bênçãos, para que seus corações possam ser aquecidos com o seu amor. E ainda, Senhor, lhe peço a todos, tanto o Pai Maior como o Mestre Jesus, que conceda a todos nós a serenidade para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para que possamos modificar aquelas que ainda podemos, e sabedoria para que possamos perceber a diferença entre elas. Mais uma vez, agradecidos estamos, Senhor, por toda essa oportunidade, e assim dizemos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas dívidas, na medida que vamos perdoando os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, pois só teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, e que assim seja. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer pela presença de todos, eu só tenho a agradecer por tudo que temos e por tudo que recebemos, pela companhia de todos, muitas bênçãos para todos nós. Um beijo no coração de cada um dos nossos irmãos e que nós possamos estar aqui novamente na próxima semana para mais um aprendizado, para que tentemos juntos conseguirmos crescer, evoluir, enfim, seguirmos nesta cartilha, como disse a nossa irmã, tentando de alguma forma crescer um pouco mais, mas todos juntos, vamos juntos pegar este barco e vamos seguindo, certinho? Obrigada então, gratidão também a vocês, um ótimo final de semana e que todos possamos ter uma semana de paz. Mais uma vez, beijos no coração, fiquem em paz e até, se Deus quiser.